Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Prepara o Hardware, de volta com mais um teste de Air Cooler. Eu tenho aqui em mãos o maior Air Cooler que eu já testei. Obviamente existem coolers muito maiores que esse daqui, mas nós temos em mãos o Master Air MA620P da Cooler Master, que tem duas torres, vários heat pipes e duas fãs. Hoje nós encontramos ele entre R$290 até uns R$380, que é uma faixa de preço onde normalmente nós encontramos os water cooler de 240 mm. E aí vem aquela curiosidade: Lucas, eu devo comprar um air cooler mais robusto ou um water cooler de 240? Qual dá mais desempenho? Nós vamos testar isso com alguns CPUs modernos, como o Ryzen 5 3600, comparando também com o Cooler Box. Vamos testar o Core i5 10400F e o Core i9 10900K, que é um CPU bastante robusto. A gente vai ver em qual condição que esse cooler consegue trabalhar com um CPU bastante forte como esse. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Vamos só fazer um rápido unboxing do Cooler Master Air MA620P, o gigante cooler de duas torres e duas fãs com iluminação RGB, conforme a gente vê aqui na parte da frente da caixa. E você pode controlar isso tanto pelo controlador incluso, quanto direto pela sua placa-mãe, desde que você ligue ali no RGB 12 volts. E assim você pode utilizar os recursos Aura Sync, ASRock RGB, Gigabyte Fusion ou MSI Mystic Lite. Assim você pode sincronizar com outras coisas disponíveis aí na sua placa-mãe, no seu sistema. Na parte lateral nós vemos um pouco da tecnologia, o contato aqui com o cobre, certo? Na parte de trás algumas informações como o layout, as dimensões aqui, diversas formas possíveis do cooler e as especificações que eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo, como por exemplo a compatibilidade completa com todos os sockets atuais, incluindo a M4 para trás e o LGA 1151, 1155. Aqui ele não tem escrito LGA 1200, mas o suporte é o mesmo do 1155 e do 1151, então vai funcionar sem nenhum problema, tudo bem? Bom, vamos então fazer aqui a abertura do cooler. Na parte de cima nós já temos uma caixa branca da Cooler Master, tiramos aqui o suporte e vocês vão ver, pessoal, que esses coolers ultimamente têm vindo já praticamente prontos, né? Olha aqui, ó, o cooler vem montado já para você instalar no seu sistema, tá? São duas fãs de 120 mm, só você vir aqui, remover o plástico da parte de baixo e usar o suporte adequado para a sua placa, seja uma placa para AMD ou uma placa para Intel, tudo bem? Aqui não tem mais nada, vamos focar no cooler. Aqui nós temos então em detalhes o MA620P, um cooler bastante robusto para você utilizar aí em setups mais sofisticados que exigem maior dissipação. Aqui na parte de cima nós vemos a logo da Cooler Master. Aqui nós temos as duas fãs e são fãs conhecidas, eu vou mostrar para vocês. Isso é bom porque caso uma dessas fãs estrague, apesar da durabilidade ser muito alta, você pode simplesmente vir aqui, remover essa fã e substituir por uma outra, tá? Aqui nós vemos os dois conjuntos de dissipadores. Tipicamente quando a gente compra aqueles coolers mais baratos, vem apenas um dissipador desse, com 3 ou 4 heat pipes. Aqui nós temos dois desses dissipadores, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 heat pipes. Observe que como eles são achatados e um grudado no outro aqui, o contato do processador fica direto com o cobre, que por sua vez transfere todo esse calor gerado aqui para os dois conjuntos, que por sua vez é arrefecido pelas duas fãs. A primeira fã atua soprando em cima do primeiro dissipador. A segunda fã, ela fica como se fosse um push and pull, porque ela está puxando do primeiro bloco e soprando também em direção ao segundo bloco. E por fim, na parte aqui lateral, vai sair todo esse calor gerado dentro do seu sistema, tudo bem? Nós vemos aqui que as fãs têm essa malha sleeve, esse acabamento um pouco mais premium, isso disfarça bem as fãs aí dentro do seu sistema. E aqui observa que no dissipador nós temos uma espécie de abertura ali, ó, uma profundidade maior para você fazer esse encaixe. Alguns coolers que eu já trouxe para vocês, quando você faz essa fixação, ele acaba machucando aqui um pouco as aletas, e nesse caso isso não acontece, porque já existe uma área específica para você poder fazer a fixação, então não há esse dano aí no cooler quando você instala uma fã.
vocês vão ver que essa fan é a Master Fan 120 AB Air Balance. Caso você queira trocar por algum motivo ou queira limpar, vocês viram que é muito fácil fazer a remoção. Da mesma forma, a fan do meio também sai sem grandes dificuldades. Olha só. E aqui nós temos agora em detalhes o dissipador, em detalhes as duas fãs que contam com as pás transparentes para favorecer na passagem da iluminação, esses cantos aqui emborrachados para evitar a vibração. E vocês podem ver que aqui, ó, existe um suporte que acaba evitando que a fã envergue. Acontece em alguns sistemas quando você passa o parafuso e aperta, isso aqui vai envergando. Isso não acontece aqui, justamente por conta desse detalhe que a Cooler Master trouxe pra gente, tudo bem? Nós vemos que as duas fãs contam com a conexão padrão, 4 pinos, para você ligar na placa-mãe para fazer a alimentação do motor, para girar a fã. E também nós temos o conector para você poder fazer a configuração da iluminação através do controlador que está disponível nessa caixinha da Cooler Master. Aqui nós temos todos os suportes, os cabos, né, inclusive o cabo RGB 12 volts para você ligar direto na sua placa-mãe caso ela tenha a conexão 12 volts RGB. Você tem as duas opções para você fazer aqui. Caso você tenha uma placa, Lucas, eu não tenho o RGB 12 volts disponível, não tem problema. Você vai pegar aqui e usar o controlador. Ele vai fazer essa conversão direto para você. Você consegue alimentar diretamente aqui por um Molex e através desses botões você vai configurar a iluminação, a cor, efeitos mais simples, é verdade, mas pelo menos as fãs não ficam totalmente desligadas, né? Você pode mexer na iluminação dela, embora a iluminação roxa aqui, ó, ficou bem legal, acho que combina bem com a ideia do cooler, não é mesmo? E para fechar aqui a parte da instalação, assim fica o suporte para os CPUs da AMD, o AM4, tá? Não tem muito segredo, são apenas 2 parafusos aqui. Se você for usar os CPUs Intel, você vai usar esse suporte aqui ao invés dele. E aqui nós temos essa base de plástico que você passa por baixo. Da mesma forma, se eu for usar o CPU AMD, eu vou encaixar dessa forma aqui. Se eu for usar os CPUs Intel, eu vou encaixar usando esses outros espaços aqui. Depois é só passar o parafuso e fazer a fixação com a arruela. Caso você ache difícil fazer manualmente, tem uma ferramenta própria para você poder fazer isso. Aqui está o cooler instalado, pode ver que ele fica com a iluminação por padrão que a placa está usando nesse momento, que é a cor laranja da placa da Horus, né? Estou usando diretamente no 12 volts da placa-mãe, por isso que ele automaticamente sincronizou. Só que você pode configurar isso tanto via software, ou se você quiser usar o controlador, você vai manualmente escolhe a cor e o efeito que você quer deixar. A grande pergunta que vocês querem fazer aqui, acredito eu, é se houve problema com as memórias, porque são duas fãs. E vocês vão ver aqui, ó, que a segunda fã fica em cima do segundo slot de memória, tá? Mesmo que eu estou usando uma RAM com perfil relativamente alto, um perfil médio, não atrapalhou. Tá vendo que fica exatamente aqui no meio da área da fã. Caso a memória seja muito alta, você vai usar os 4 slots, o que você pode fazer, se ficar atrapalhando, sobe um pouquinho a fã. É só você desencaixar, colocar um pouquinho para cima, não tem problema, o cooler vai funcionar da mesma forma e você vai conseguir usar sem nenhum problema, ok? A instalação aqui realmente é meio chatinha, porque o cooler é muito grande, não tem espaço para você passar aqui essa porca, mas no final deu tudo certo, está instalado, vamos começar os nossos testes. Bom pessoal, para finalizar então aqui o nosso teste do Master Air MA620P, eu vou trazer os testes com os CPUs que eu disse para vocês, 3600, 10400F e o 10900K. Será que por ser um air cooler muito grandão ele segura o Core i9? Vamos começar aqui com o Ryzen 5 3600, tanto no teste do Blender, que é um teste de renderização, quanto em jogo Assassin's Creed Odyssey, em bancada aberta, temperatura ambiente 32 graus, que é uma temperatura bem alta. Nós vemos que o Master Air 620p oferece um desempenho bem superior em relação ao Cooler Box. Isso, qualquer cooler vai trazer um desempenho bem melhor que o Cooler Box, porque ele é bem pequeno, tem muito pouco alumínio. Aqui nós temos duas torres, duas fãs,
então é esperado que ele melhore. Porém, em relação a coolers convencionais, como o Gammax 400, que custa 1/3 do preço, o Master Air MA410P custa muito menos também, não houve diferença significativa. O CPU não conseguiu esquentar a ponto desse cooler fazer alguma diferença. Isso é interessante, cara. Dependendo do CPU que você utiliza, um Super Air Cooler não vai melhorar em relação ao Air Cooler mais barato, como o Gammax 400 que eu trouxe o review num outro vídeo, vou até deixar aparecendo aqui no canto caso você queira assistir. Nós temos aqui agora o teste do Core i5-10400F, e nesse ponto ele teve uma melhora em relação, por exemplo, ao Gammax 400, foi 4 graus a menos em jogo, 1 grau a menos em render, só que todos os Air Coolers se saíram muito bem, e o Water Cooler teve um diferencial um pouco melhor ali no Core i5. Novamente, todos eles ficaram muito superiores em relação a um Cooler Box Intel padrão, 81 graus em render, enquanto que o 620p entregou aqui quase 20 graus a menos, e também houve uma diferença bem significativa quando você estava apenas jogando, tá? E agora no teste do Core i9, a gente pode observar aqui que a temperatura ficou bem elevada, 95 graus na média durante ali os 15 minutos de teste. Ele segurou melhor em relação aos outros Air Coolers. Nesse ponto ele fez alguma diferença. Enquanto o Gammax, o Hyper, o MA410P esquentaram demais o CPU a ponto do CPU desligar a máquina, pelo menos o 620p conseguiu segurar a temperatura, mas não é uma temperatura muito boa, ele está quase no limite de também chegar ali junto com os outros CPUs. Então, apesar de ter uma diferença, na minha opinião não é uma diferença tão significativa, porque ele já está quase no limite do CPU desligar também. Só o Water Cooler que sim fez alguma diferença. Aqui nós temos o resumo dos testes. 3600 Assassin's Creed Odyssey 57 graus, 3600 Blender 73 graus, Core i5 Assassin's Creed Odyssey 48 graus, Core i5 no Blender 62 graus e Core i9 no Blender 95 graus. Então a gente chega ao final desse vídeo e eu confesso para vocês que eu esperava um pouco mais de um cooler com 2 torres, com 2 fãs, imaginava que traria alguma diferença mais significativa, especialmente no Core i9, que é onde os outros Air Coolers tiveram dificuldade. Melhorou, mas fica num limite meio perigoso de também acontecer o mesmo que aconteceu com os outros coolers. Então, pelo preço dele, hoje você acha por R$309, eu não acho que vale muito a pena, porque o usuário no geral vai usar um 3600 para baixo, um 10400F, um 9400F, eles viram que não tem muita diferença em relação ao Gammax, em relação ao Hyper da própria Cooler Master mais barato. Você paga ali, por exemplo, no Gammax 1/3 desse preço, R$100, R$109, para ter basicamente a mesma performance com um CPU normal que todo mundo usa. E quando a gente colocou no CPU mais forte, um Water Cooler se saiu melhor. E esse CPU, esse cooler, acaba entrando na categoria de preço dos Water Coolers. Então, honestamente, caso você vá usar um 3600, um 10400F, 9400, você quer melhorar a temperatura em relação ao Cooler Box, pega um Gammax 400, pega um Hyper H41R, coolers mais baratos. Lucas, eu quero colocar um Core i9, coloque um Water Cooler. Water Cooler você vai achar nessa faixa também dos 350, 300 e poucos, e oferece um desempenho significativo em relação a esse cooler, como nós vimos nos testes, especialmente de CPUs mais fortes. Bom, uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, pessoal, é a dificuldade na instalação. Esse CPU é bastante difícil, ele é muito grande, então não tem muito espaço para você fazer a parafusação, de forma com que tem casos que você vai ter que tirar a placa-mãe inteira do gabinete para conseguir parafusar. Os parafusos ficam muito escondidos por baixo ali das aletas, por baixo do dissipador. Tá? Eu cheguei a cortar a minha mão de tão difícil que foi, porque ele ficava tão perto do dissipador do VRM da placa que não tinha espaço. Fui colocar o meu dedo ali para parafusar, cortei o meu dedo. Não que isso vai acontecer com você, mas é só um caso que acabou acontecendo aqui. Então, dificuldade bastante elevada, tem casos que você vai ter que tirar tudo do gabinete só para poder fazer o encaixe dele, tá bom? Isso obviamente acontece também com outros coolers gigantes como esse daqui, aqueles Noctua também são complicados de ser instalados e não tem muito o que fazer quanto a isso, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse breve review, um grande abraço. O cooler é realmente muito bom, mas a faixa de preço dele eu optaria por um Water Cooler.
ou caso você use um CPU aí mais razoável, que é o que todo mundo usa no geral, eu pegaria um air cooler mais barato, porque já atende bem conforme nós vimos nos testes práticos. Um abração e até mais. Tchau, tchau. Não esqueça de conferir na descrição os nossos patrocinadores. Até mais.